Jeff, uma outra questão também, né? Não sei se todo mundo sabe, mas você é uma pessoa pop, né? Você é uma pessoa conhecida. E já se apresentou até no Fantástico, o Fantástico foi atrás de você. E como que aconteceu? O que você ensinou pra todo mundo, né, nesse evento aí? Como eu contei um pouco da minha história, sim, Alex. Não, eu ia falar que era na época da pandemia. Isso. E eu já ia emendar aqui, né? Porque tá virando uma entrevista. É tanta coisa que a gente quer saber, mais que um podcast, né, Jeff? Mas assim, a gente tá falando de cardiologia, mas a perfusão não é só cardiologia, Exato. né? E Não. na época você tava atuando em outra área, né? Bom, Rafa e Alex, a notoriedade, ela veio desses 30 anos de trabalho, né? Você falou assim, aparecer no Fantástico. Foram várias emissoras, né, ao longo desses anos que eu sempre apareci, não somente eu, mas toda a minha equipe, né? Eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe muito grande. E devido a esses 30 anos, 17 mil cirurgias realizadas com perfusão, e a perfusão, como eu havia dito, é apenas uma pequena área de uma área muito maior que a assistência cardiovascular, nós também passamos a trabalhar com outras áreas. Derivado da perfusão, surgiu uma outra especialidade, que é chamada ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. E o nosso grupo aqui de Goiás, o SEAC, é uma das referências nacionais nisso. Na época da pandemia, era um dos grupos que tem os melhores resultados. Para você ter uma ideia, a gente teve aqui em Goiás um índice de sucesso com a terapia em torno de 65% dos casos. Legal. É um índice muito alto. Você falou em ECMO, né? Explica pra gente assim, Brevemente. o que é a ECMO? A ECMO é um sistema similar à perfusão, então eu tenho que falar o que é perfusão e o que é a ECMO. É uma máquina. Isso. Na perfusão, para a cirurgia cardiovascular, para que todos entendam de forma bem clara, para o cirurgião operar, eu preciso desviar o sangue do paciente, o sangue venoso, ele é filtrado, oxigenado e reinjetado. Isso é chamado de bypass cardiopulmonar total. Quando eu faço isso, eu propicio a possibilidade de parar o coração e parar o pulmão. E o paciente fica 100% dependente desse equipamento. E é um equipamento que, coordenado por um profissional habilitado, a gente consegue manter com segurança o paciente por volta de 6 horas, hoje em dia, né, que é o tempo de uma cirurgia. Já a ECMO, ela deriva da perfusão, no sentido que eu vou ter drenagem, só que eu dreno por uma veia e injeto em outra veia. E no meio do caminho eu vou ter um oxigenador. Então eu transformo o sangue venoso em sangue arterial. Posso devolver numa veia, que é o mais utilizado, quando eu estou fazendo o sistema de poupar o pulmão. Durante a pandemia, ela ganhou muito destaque, um destaque nacional e até mesmo internacional. Foram centenas de milhares de casos atendidos por ECMO no mundo inteiro. E o Brasil teve milhares de casos atendidos por ECMO. Na pandemia, nós tivemos uma doença pulmonar que impedia a oxigenação e também poderia impedir a troca do CO2. A gente sempre fala da oxigenação, mas a gente esquece que eu preciso, às vezes, tirar o CO2 do corpo. E aí, numa linguagem bem simples, o que as doenças pulmonares, em especial a Covid, faz? Eu tenho um sistema de troca, que é o alvéolo, ele tem uma parede extremamente fina. Quando ele inflama, ela fica muito grossa, numa linguagem mais simples, para que todos entendam. E não acontece a troca. E aí não acontece a troca, que é uma difusão simples, sem gasto de energia. Então, quando eu tenho um pulmão inflamado, a troca não existe. E aí eu preciso fazer o quê? Oxigenar e tirar CO2. Para isso, nós funcionamos uma veia calibrosa e drenamos o sangue. E devolvemos em outra veia calibrosa. E isso propicia o quê? Que a gente pare a ventilação. Então, o pulmão ele consegue descansar para que ele desinflame e a membrana se recupere. Então, a ECMO ganha tempo. Isso, obviamente, de novo, eu estou mais uma vez nos pacientes mais graves. Os pacientes que, se não forem colocados em ECMO, ele vai morrer. Colocando em ECMO, eu tenho uma chance de sobrevida. Eu disse que nossa estatística aqui mostra que a gente teve em torno de 65% do nosso centro, que é o SEAC, de sucesso. Casos maravilhosos. E o Fantástico veio, Rafa, justamente porque nós tínhamos acabado de fazer o primeiro caso com sucesso de uma parturiente, uma paciente que tinha dado à luz durante o processo da doença Covid. Ela estava na 27ª semana, foi acometida pela doença, foi feita uma cesárea de emergência e o quadro dela muito grave. Então, nós acabamos de entrar em ECMO com ela, 20 e poucos dias, nós conseguimos recuperar. Esta paciente em questão, né,
como nós dividimos os casos entre todos os centros do Brasil e do mundo, é o primeiro caso de sucesso que nós temos. Então isso chegou até o pessoal do Fantástico, porque coincidiu, logo depois desse nosso sucesso desse caso e de vários outros também, nós tivemos o Paulo Gustavo. O comediante Paulo Gustavo. Exatamente. Como a equipe não poderia falar a respeito do caso, foram buscar as referências. E para a equipe que cuidava, alguns dos membros da equipe tinham a nós aqui de Goiás como referência. E aí entra o pessoal para fazer uma entrevista. A ideia era explicar muito bem sobre isso. E não somente o Fantástico, a Record, também é concorrente da Globo, também fez várias matérias, enfim. Aqui localmente também. Tem no YouTube, viu, pessoal? Colocar lá Jeff Chandler já aparece, hein? Vai achar fácil. E agora você também está em outro veículo assim, de muito sucesso, né? Que é o Saúde e Evidência, coisa boa.